Olá, olá, boa noite. Cá estamos mais uma vez para mais um direto, para mais uma live. Vamos só aguardar um bocadinho que algumas pessoas. Vamos só aguardar aqui um bocadinho que algumas pessoas estejam. Entrem. Isto hoje está aqui um bocadinho torto, não sei muito bem o que é que se está a passar. Vamos tentar endireitar aqui isto. Mas. Pronto. Muito bem, então vamos aguardar só mais um bocadinho que mais algumas pessoas entrem, porque hoje vamos aguardar só ainda mais um bocadinho, aguardar que mais algumas pessoas entrem. Ora, hoje o tema de hoje será sobre psicanálise. Vamos então falar com o Dr. Pedro Amorim. O Dr. Pedro Amorim é psicólogo clínico e é psicoterapeuta psicodinâmico, mais orientado para a área relacional da área da psicodinâmica. Então, se calhar vamos começando. Eu vou então chamar o Dr. Pedro, aqui só o processo habitual da chamada. E o Dr. Pedro. Olá, Helena. Viva! Boa noite. Ora, não te estou a conseguir ouvir. Consegues-me ouvir? Agora já me consegues ouvir. Eu tinha, Ok. eu tinha tirado ali o microfone. Então, estava eu aqui a dizer que estava aqui um bocadinho difícil conseguirmos obter aqui a ligação, mas pronto, já cá estamos, é o que importa. Exatamente. E vamos então falar hoje sobre psicanálise, não é? E se calhar começamos pelo início. Não é? Que, no fundo, o que é isto da psicanálise? O que é psicanálise, Pedro? O que é psicanálise? Vamos tentar falar um bocadinho sobre psicanálise e percebermos o que é isto deste nome tão, tão pomposo do que é psicanálise. Ora, o que é psicanálise? A psicanálise é uma forma de fazer psicoterapia, uma forma de usar aquilo que a psicologia nos dá. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e a psicanálise é uma das formas que temos de estudar o comportamento humano. A psicanálise distingue-se de outras psicoterapias porque a psicanálise preocupa-se, ou a psicanálise estuda, ou tenta compreender os comportamentos humanos através da interpretação e da descodificação dos movimentos inconscientes. É o que distingue a psicanálise das outras terapias. Não sei se queres colocar alguma questão ou se continuo. Podes continuar. Uma questão que me surgiu aqui e que para nós o termo inconsciente é algo relativamente pacífico para quem está na área, mas se calhar clarificar aqui um pouco para quem nos está a ver, afinal o que é isto, o inconsciente e como é que a psicanálise trabalha esta área do inconsciente. Desculpem, então começando um bocadinho do início, mas sem me alongar muito na história da psicanálise. A psicanálise começou com o Dr. Freud, que percebeu que havia comportamentos, conseguiu perceber que havia comportamentos no ser humano, não só a pessoa que estão, ou as pessoas que estão à nossa volta influenciam a nossa forma de nos irmos desenvolvendo, como também o ambiente onde estamos inseridos acaba por ter importância. Se vivemos num ambiente de maior segurança, ou onde nos sentimos mais seguros, há uma tendência a desenvolver-nos de uma forma mais tranquila. Se vivemos num ambiente onde há mais conflito, há uma tendência a nos desenvolvermos de uma forma mais assustada, digamos assim, com menos tranquilidade. Estes são, digamos, os dois modelos principais que fazem parte desta vertente da psicanálise mais contemporânea, em que aquilo que se pretende na psicanálise, ou numa psicanálise, numa psicoterapia psicanalítica relacional contemporânea,
é perceber como é que estas interações, eu vou repetir a palavra, estas relações que fomos tendo ao longo do nosso processo de desenvolvimento, acabaram por nos influenciar, em que há momentos onde nos influencia de uma forma mais benigna e há outros momentos onde há outras situações onde nos influencia de uma forma em que nos é mais prejudicial, onde aquilo que nos faz é viver ou em mais liberdade connosco e na relação com os outros, ou em menor liberdade, mais presos, mais restritos na relação connosco e na relação com os outros. Nesta ideia daquilo que é um aspecto mais saudável ou um aspecto menos saudável, depois aparecem os sintomas. Os sintomas, que é aquilo que normalmente trazem as pessoas à terapia. Eu tenho este sintoma, eu tenho esta queixa, eu quero fazer isto, mas não consigo. E a psicoterapia, a psicanalítica, acaba por perceber qual é a origem inconsciente dos sintomas e ajudar a pessoa a reformular, por exemplo, determinadas experiências emocionalmente e com isso conseguir viver de uma forma mais livre internamente, onde consegue abarcar mais experiências de uma forma mais tranquila, se assim posso dizer. Uhum. Então partes do princípio que os quadros patológicos, não é? E esses tais sintomas que são trazidos para a psicanálise resultam desses tais processos inconscientes, é isso? Resultam desses processos inconscientes, resultam das interações que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, resultam da forma como nós também vamos sentindo emocionalmente aquilo que nos é dado ou aquilo que nos é proposto na relação. Num determinado momento da nossa vida somos totalmente dependentes, enquanto bebés. Depois vamos começando a criar pequenos espaços de autonomia, de independência. Mas o facto de, num determinado momento, nós sermos dependentes dos outros, acaba por, de certa maneira, também condicionar, acaba por nos dar ferramentas muito importantes para o nosso desenvolvimento e para conseguirmos interagir com o mundo, mas também nos traz, por vezes, determinados constrangimentos. Há pouco, em conversa com uma colega, vê se te lembra, se isto se é familiar. Nós nunca conseguimos ter algo que é sempre positivo. Nunca ganhamos só. Há sempre qualquer coisa que temos que fazer uma negociação interna em que, por vezes, para termos alguma coisa, temos que abdicar de outra. E é através das relações que nós vamos tendo que nos vão permitindo criar este tipo de capacidade dentro de nós para aceitarmos que umas vezes ganhamos, umas vezes perdemos, umas vezes abdicamos de qualquer coisa e outras vezes abdicamos de algo em prol de outra coisa. Dando um exemplo, ter uma capacidade de aceitarmos as nossas emoções e vivermos as nossas emoções de maneira que não condicionem o nosso dia-a-dia. Uhum. Está aqui uma questão. O facto de trazermos à consciência estes processos inconscientes pode ser assustador? Que papel tem o psicoterapeuta nestas situações? Pode, porque à partida, se eles estão inconscientes, é porque eles não foram vividos num determinado momento e podemos colocar a questão como emocionalmente uma determinada experiência se foi colocada numa parte inconsciente é porque ela foi muito aflitiva de ser vivida naquele momento. Foi aflitiva porque era uma experiência que não havia uma capacidade cognitiva, por exemplo, para ser compreendida. Era uma experiência ou era uma interação que pressupunha um determinado grau de maturidade emocional. Ou foi algo que nos foi transmitido ou dito ou que nos foi feito que nos causou emoções negativas, que nos lesou, digamos assim. Ou pode ter sido uma experiência, por exemplo, de uma não validação ou uma não valorização num determinado momento. Sei lá, quando chegamos a casa com uma nota negativa, aquilo pode ser um transtorno. Depende da forma como aquilo pode ser olhado, pode ser
acolhido de uma forma tranquila ou pode ser colocado como uma responsabilidade da criança. E isto pode gerar emoções negativas que a criança não consegue, por exemplo, elaborar. Então é colocado num lado inconsciente. Respondendo à questão, se pode ser doloroso trazer memórias ou emoções inconscientes à consciência. Sim, e o terapeuta aquilo que faz é promover um espaço de tranquilidade, um espaço de confiança, um espaço onde é possível ter uma relação securizante, se assim posso dizer, onde aquilo que eu estou a pensar, aquilo que eu estou a sentir, eu não estou a conseguir elaborar dentro de mim, porque é algo muito difícil, então eu coloco em ti. E tu ajudas-me a pensar isto e a perceber como é que eu posso lidar com este tipo de emoções. Não sei se consegui responder à questão sobre como é que o terapeuta pode ajudar a pessoa a lidar com estes aspectos menos positivos. Podendo dar um exemplo, acontece-nos de termos determinadas situações que por vezes não conseguimos resolvê-las sozinhos. E não tem a ver se conseguimos mudar um pneu do carro ou não. Tem a ver com a emoção que o facto de termos furado um pneu e estarmos aflitos porque não conseguimos mudar, aquilo causa-nos reagimos àquilo. E podemos não estar a ser capazes de gerir aquilo. Então, se ligarmos a alguém, se calhar do outro lado, há alguém que nos diz calma, vamos tentar encontrar uma alternativa ou uma solução. De certa maneira, na terapia psicanalítica contemporânea, aquilo que também se propõe é que a pessoa consiga viver ou reviver determinadas experiências, mas de uma forma diferente. É um pouco isto. No fundo, de uma forma, como tu disseste, securizante, mediada, não é? Em que tem alguém do outro lado, neste caso não é do outro lado, mas é frente a frente. Então vamos lá mudar o pneu, não é? Ou trocar o pneu, que simbolicamente está aqui a representar uma situação de dificuldade para a pessoa, não é? Sim, nós podemos até nem conseguir mudar o pneu, mas podemos chamar um táxi, Sim. podemos chamar um amigo ou chamar um familiar ou ir de transportes públicos e a pessoa que foi chamada fica ali a tomar conta do carro, até vir alguém que depois consiga mudar. Ora, de certa maneira, não há uma solução. Pode não haver uma solução para... Ou pode não haver só uma solução. A solução, mas há certamente várias alternativas. E, por vezes, as experiências que nós vamos tendo são vividas como a única hipótese de ser vivido. Por vezes nem tem a ver se o ambiente é agressivo ou não é agressivo, por vezes tem a ver com a forma como nós sentimos a experiência que estamos a viver. Por vezes queremos fazer as coisas de uma forma muito positiva, mas do outro lado há alguém que as sente de uma forma negativa. Acho que posso usar um exemplo que de vez em quando vou vivendo. Eu tenho 2 filhos e quando digo lá em casa esta semana não se joga PlayStation porque é preciso tempo para estudar. Aquilo normalmente era sentido como um castigo, mas a ideia não era castigar, a ideia era ajudar a gerir o tempo. E foi preciso transmitir esta ideia, foi preciso dizer mais do que uma vez que a ideia não é estás de castigo, a ideia é vamos tentar encontrar aqui uma forma de teres uma melhor gestão de tempo para poderes estudar, para poderes ter resultados diferentes daqueles que estás a ter. Isto para vos dizer que por vezes não tem a ver que se o ambiente simplesmente é mau ou não, tem a ver com aquilo, da forma como é entendido aquilo que está a acontecer. Ou seja, há um trabalhar, não é? Um trabalhar em conjunto à procura dessa tal alternativa ou dessas tais alternativas que no fundo são mudanças da forma como vemos, como sentimos e como nos relacionamos até com a situação, é isso? Sim, isso acaba por ser, e voltando um bocadinho atrás e pegando, por exemplo, na ideia do modelo clássico e do modelo mais contemporâneo, aquilo que acontecia, ou que acontece no modelo clássico, há uma interpretação direta. Você não está a fazer isto por causa daquilo.
Uhum. A pessoa leva esta informação. E a pessoa depois, aquilo que se defende é que a pessoa depois muda ou com o facto de ter esta informação. Nesta vertente da psicanálise mais contemporânea, o objetivo é as duas pessoas co-construírem alguma coisa de novo. Isto faz com que haja uma implicação maior da parte do terapeuta. Eu costumo dar este exemplo, não atiramos uma boia se a pessoa se está a afogar. Não dizemos à pessoa nada mais para a esquerda ou nada mais para a direita. Atiramos-nos lá para dentro da água e com a pessoa vamos até à margem. Há uma implicação maior da parte do terapeuta, porque nós não somos insensíveis enquanto terapeutas. É impossível isso acontecer. Não somos insensíveis. Nós também temos a nossa forma de estar, a nossa subjetividade, podemos chamar-lhe assim, as nossas crenças, os nossos valores. Ora, se nós não estamos de uma forma honesta e livre, onde também conseguimos assumir quem somos na relação terapêutica, torna-se mais difícil criar uma base de confiança na relação. E, consequentemente, torna-se mais difícil a pessoa, se calhar, também conseguir colocar as questões que mais doem. Como, por exemplo, há pouco alguém perguntava, não será difícil? Sim, é difícil, mas nós confiamos em quem temos à nossa frente, porque há uma implicação maior. E como confiamos em quem temos à nossa frente, então nós colocamos lá aquilo que nos dói. De certa maneira, em determinados períodos da nossa vida, é isso que fazem connosco. Aquele menino bateu, por exemplo. O que é que eu faço? E alguém tenta tranquilizar, ou tem medo do escuro, e alguém tenta tranquilizar aquela criança que a coisa vai estando bem, ou eu estou aqui contigo. Por vezes é um bocadinho isto que acontece na relação terapêutica nesta linha da psicanálise contemporânea. Uhum. Sim, há uma Aqui um comentário. Há uma co-construção de uma reformulação a dois. Certo. Que estava aqui alguém a dizer pode ressignificar, não é? No fundo, o ressignificar, eu diria que é um termo muito usado em algumas linhas que não têm a ver necessariamente com a abordagem psicanalítica, mas eu quase diria que poderá ser aproximado ao tal reconstruir, não é? Não a situação em si, porque pegando no exemplo, o pneu furou, ponto, não é? Mas o significado que damos à situação, ou neste caso, não é? Uma reformulação, não é? De todas das emoções e dos estados que podem estar associados. E podemos dizer que neste sentido estes conceitos até se aproximam, ou não? Sim, sim, esta ressignificação é verdade, nós não conseguimos voltar atrás e refazer a nossa história de vida, mas conseguimos por vezes olhar para uma determinada experiência ou para uma determinada situação ou para um determinado momento da nossa vida e dar-lhe uma emoção, vivê-lo com um pouco mais de tranquilidade. O exemplo do pneu pode ser, mas talvez a ideia eu tenho medo do escuro. E a resposta pode ser, não está aqui nada, não tens de ter medo do escuro. A criança fica com medo na mesma, só que como há uma posição de um em cima e um em baixo, porque a criança é dependente, aquilo que acontece é que por vezes a criança acomoda dentro de si aquela emoção do medo e, podendo ou não ser muito difícil de gerir esta emoção, coloca num espaço inconsciente. E aquilo que pode ser ressignificado é que, sim, é verdade, tu tinhas medo naquela altura, mas agora já tens outros recursos. Por exemplo, tens outros recursos para lidar com o escuro. Podes-te levantar, porque consegues lá chegar e consegues acender a luz. E assim já não fica escuro e já não tens que ter medo, por exemplo. Ou podes chamar alguém. Este ressignificar da experiência, onde há aqui uma coisa que também se torna muito importante, que é aceitar que a experiência foi dolorosa para a pessoa que temos à nossa frente. Eu diria que isso é o zero, não é? Sim. Esta ideia desta compreensão que se tem com a pessoa. Mudar um pneu, se calhar para ti é uma coisa tranquila,
para mim pode ser uma carga de trabalhos. Ora, se eu te digo, é muito difícil para mim mudar um pneu, e se tu me dizes, coisa tão simples e coisa tão fácil. Ora, não me estás a ajudar aqui a ultrapassar a minha inquietação, mas se tu me disseres, ok, para ti é difícil, olha, para mim não é difícil, podes experimentar a fazer desta maneira ou daquela, ou se não tiveres mesmo jeitinho nenhum para isso, chamas a assistência em viagem. É uma forma diferente de olhar para aquilo que te estou a dizer e uma forma diferente também de eu sentir que estou a ser entendido. Há um espaço de confiança que tu me transmites que, por sua vez, também me faz sentir-me mais tranquilo. Este reconhecer que há sofrimento no outro. Um sofrimento maior ou mais pequeno, mas há sofrimento. Depois, através deste reconhecimento, é tentar perceber com a pessoa que temos connosco se é um sofrimento, se é um sofrimento real ou se é um sofrimento que não é bem imaginado, mas uma coisa mais projetada pela pessoa. Quando eu digo eu não consigo mudar um pneu, e se eu furar um pneu, vou ficar preso e vou deixar de... já não vou sair mais do sítio onde estou, isto é uma coisa que não é assim muito real, porque há uma série de alternativas. E quem está, se tu me ouvires dizer uma coisa destas, podes-me dizer, calma, porque há soluções, vamos lá perceber, mas consegues sair ou não consegues sair? Tens seguro para chamar a assistência em viagem? Então o medo que tu tens de nunca mais sair dali, se calhar não faz sentido. Um bocadinho nesta linha. O reconhecimento do sofrimento do outro. É uma peça-chave, sim, na psicanálise contemporânea. Está aqui uma questão que diz, a pacificar o passado e seguir com mais tranquilidade terá ter o passado resolvido? Não sei se percebi aqui bem a questão, se calhar está relacionada com algum comentário que já foi feito anteriormente. Mas dá uma sensação que, no fundo, pacificar o passado, não é? É a mesma coisa que ter o passado resolvido. Não sei se é bem por aqui. Sim, mas faz sentido a questão, ok, pacificar o passado para depois seguirmos em frente. Às vezes não conseguimos pacificar o passado. Às vezes temos que viver com ele. Mas podemos viver com ele com um bocadinho mais de resiliência. Aconteceu. Não vamos conseguir aceitar, por exemplo, uma coisa que não é aceitável. Mas podemos, lá está, ressignificá-lo emocionalmente. Aquilo aconteceu. Foi uma coisa que eu não gostei que tivesse acontecido. Foi uma coisa má. E por vezes, lá está aqui o reconhecimento que a pessoa sofreu e que a pessoa sofre quando pensa naquilo. Não fazemos as pazes com aquela situação, mas não é uma pedra tão pesada na nossa vida. Porque a conseguimos colocar também com alguém e olhar para ela de uma forma diferente. Há experiências na nossa vida que nós não conseguimos dar um significado diferente, colori-las, digamos assim. Há experiências que são más, ponto. Não vamos conseguir transformar uma coisa má numa coisa boa. A perda, por exemplo. Se nos morre alguém que nós gostamos muito, é impossível nós transformarmos esta perda numa coisa positiva. Agora, podemos é ter a capacidade de lidar com esta perda. Este ressignificar pode ser muitas vezes abrir um campo onde conseguimos com mais tolerância vivenciar todas as nossas emoções. Vivenciar tristezas, vivenciar zangas, como também vivenciar alegrias, vivenciar medos que vamos tendo. Medos talvez não, mas acima de tudo esta ideia da tristeza. Por vezes é muito difícil lidarmos com a tristeza. Não a ressignificamos numa perspectiva de tornar uma coisa triste uma coisa feliz, mas há um espaço de tolerância maior para lidar com esta tristeza. Aqui mais uma questão. Pode acontecer o terapeuta ficar frustrado com o seu paciente por não evoluir na terapia? Não. Porque as pessoas têm o seu tempo. Não é suposto isso acontecer. Porque as pessoas têm o seu tempo. Não somos todos iguais. E por vezes
nós andamos à volta de uma determinada temática e aquela temática é um campo que nós precisamos de cultivar para depois conseguir chegar a uma outra temática sei lá, mais profunda ou mais incómoda, digamos assim. E se nós nos frustramos porque não há uma evolução, então o que é que nós estamos ali a fazer? É suposto nós dizemos à pessoa para fazer qualquer coisa? Não, pelo menos dentro da linha psicanalítica, não é suposto. Porque por vezes a pessoa quer fazer, mas não consegue. Então temos que perceber porque é que a pessoa não consegue fazer. Posso-vos dar 2 exemplos. No início da minha carreira, uma vez uma senhora entrou e começou-me a falar do trânsito. E eu disse-lhe, se calhar começamos a sessão. E a senhora respondeu, uma sessão já começou há 10 minutos. Era preciso este espaço onde a pessoa colocava a questão do trânsito para depois poder falar de outra coisa. Outro exemplo que posso dar, por vezes as pessoas precisam de saber como é que foi o nosso fim de semana. Ou o nosso feriado. Ou como é que nós estamos. Numa psicanálise mais clássica, normalmente há uma contra-resposta. Porque é que é importante para si saber isto. Numa psicanálise mais contemporânea e mais relacional, sim, não temos que fazer uma exposição de como foi todo o nosso fim de semana, mas podemos responder que foi um fim de semana bom. Foi um fim de semana agradável. E por vezes isto, lá está, são os micromovimentos relacionais que vão acontecendo. Por vezes a pessoa precisa disto para se sentir segura, ok, então eu posso avançar. Um bocadinho a ideia de será que ele está bem e eu posso lhe dizer aquilo que tanto me aflige? Deixa-me lá fazer aqui uma perguntinha de teste. Como é que foi o seu fim de semana? Ok, correu bem. E por vezes isto é um desbloqueio para que o tema principal surja. Por isso, respondendo à questão, não é suposto o terapeuta frustrar-se com a evolução ou não evolução da... O que quer que isso signifique, não é? A evolução. Sim. Sim, mas é uma pergunta pertinente. Mas não é suposto haver uma frustração da parte do terapeuta. Ok, há aqui mais uma questão antes de terminarmos que talvez seja interessante. A psicoterapia psicanalítica poderá ter mais eficácia em algumas patologias do que noutras? O velho tema da eficácia das terapias, não é? Sim. A ideia da patologia ou da psicopatologia, as pessoas têm sofrimento. E depois podemos dar um nome àquele sofrimento. A pessoa está mais deprimida, a pessoa está mais ansiosa, se tem mais eficácia. Não sei se a coisa pode ser colocada dessa maneira, se tem mais eficácia ou não. Mas se pode ser colocado se o problema é mais grave ou menos grave. Ou mais intenso ou menos intenso. A coisa mais por aqui. E talvez consiga dar um exemplo. Uma pessoa que viva numa tristeza profunda, que tenha aquilo que se chama nos livros uma depressão, porque as depressões depois são diferentes. Sim, isto do diagnóstico serve para nós, entre colegas, conseguirmos comunicar, mas olhar para a pessoa através do diagnóstico pode ser uma coisa muito limitativa para a pessoa que temos à nossa frente. E por vezes depois atribuímos-lhe um rótulo e a pessoa pega naquele rótulo e depois agarra-se ao rótulo. Eu não consegui ir às compras naquele dia porque sou ansiosa, tenho ansiedade generalizada ou tenho fobia social e qualquer coisa deste género. Então não consigo fazer por causa daquilo. O meu rótulo é este. Mas, respondendo um bocadinho ao encontro da questão, uma pessoa que tenha uma tristeza profunda, que viva numa depressão, é preciso perceber de onde é que vem aquela depressão, porque é que a pessoa não está a conseguir elaborar aquela tristeza de maneira que consiga seguir o seu caminho. Qual é a causa daquela tristeza? Uma pessoa que tenha uma esquizofrenia, por exemplo, não teve uma base segura. E como não teve uma base segura, foi-se desenvolvendo numa luta interna e numa luta muito constante na relação que tem com o mundo exterior.
Ora, se é mais eficaz numa situação ou noutra, se calhar numa esquizofrenia, o problema é mais grave, é mais intenso, dá uma intensidade maior, talvez demore mais tempo. Agora, se é mais eficaz numa situação ou noutra, não acho que a coisa possa ser colocada assim. Por vezes consegue-se um resultado mais rápido, também com uma pessoa, do que com outra. Podemos estar a falar de duas pessoas deprimidas, exatamente pelo mesmo motivo, mas a estrutura emocional, a estrutura dinâmicas psíquicas que as pessoas têm, sendo diferentes, por vezes também leva a resultados diferentes. Ou leva a caminhos diferentes, sim. Muito bem, eu diria que estamos quase a terminar, até por questões de timing do próprio Instagram. Estava só aqui a fazer um check se havia assim mais questões, tenho mais ou menos estado aqui a ver. Ok. Pedro, algo relevante que consideres pertinente em termos de mensagem deixar Sim. aqui? Sim, talvez algo que não se tenha falado, porque o tempo depois não dá para tudo. Precisávamos, não sei, mas talvez de uns vários meses para ficar aqui no Instagram. Vamos fazer outras lives. Ficávamos aqui vários meses a falar da psicanálise. Talvez uma nota, ou uma última nota, ou uma nota que me parece importante. A psicanálise não precisa de ser para uma pessoa que tenha um problema ou um sintoma gravíssimo. Por vezes nós temos questões no nosso dia-a-dia que nos impedem de ter determinados comportamentos. Porque queremos fazer uma alimentação diferente, porque queremos mudar de emprego, porque queremos avançar num determinado projeto. Ora, por vezes isto não é uma questão que traga sofrimento. Ok, eu gostava de mudar, não me sinto bem aqui neste emprego, mas pronto, isto também tem coisas boas. A psicanálise também pode ir ao encontro disto, não a uma doença grave, não a um sintoma grave, impeditivo da pessoa ser feliz, mas também pode ir ao encontro daquela pessoa que quer fazer pequenas mudanças, mas por vezes não as consegue fazer. Não as consegue fazer por receios, por dúvidas que tem na forma de olhar para si, e a psicanálise também ajuda a este nível. Com isto quer dizer que não é preciso haver uma doença gravíssima para a pessoa fazer psicanálise. Por vezes, ligeiros sintomas ou ligeiros movimentos que a pessoa queira fazer de mudança, por vezes a psicanálise é muito eficaz também, a este nível. Muito interessante essa mensagem, não é? Porque existe uma associação muito forte entre patologia, tratamento de patologia, psicoterapia psicanalítica ou outras, quando na verdade também pode ser preventivo ou até potenciador do autoconhecimento Sim. E do próprio desenvolvimento pessoal, não é? No desenvolvimento da pessoa no geral, ou até mais focado, conforme referiste, para determinadas vertentes, não é? Sim, porque é muito importante nós percebermos o que é que nos aconteceu e termos noção da nossa história de vida, porque é importante termos uma história, é muito importante nós termos uma história. Eu disse isto 3 vezes, mas é mesmo significativo. Mas também é muito importante percebermos o que é que fazemos depois com essa história. Como é que nos projetamos no futuro? Como é que vivemos o presente e como é que nos podemos projetar no futuro? Ok, fizeram algo connosco ou aconteceu-nos algo ao longo do nosso percurso que fez com que eu desenvolvesse determinadas formas de pensar, modelos relacionais, modelos de pensar o mundo e de me pensar a mim. Ok, isto foi o que me aconteceu, mas como é que eu agora posso também mudar um bocadinho isto? A responsabilidade que eu tenho de, ok, que caminho é que eu posso seguir para fazer diferente? Um bocadinho dentro desta linha. E sim, vai um bocadinho ao enquanto tu estás a dizer, não tem que haver uma doença grave, pode ser uma questão de mudar de emprego, por exemplo. É uma coisa, por vezes, que não tem assim tanto impacto na nossa vida. Muito bem. Só aqui fazer um check, a ver se assim é mais alguma questão. Eu penso que não, espero ter
Espero ter atentado suficientemente para ir colocando aqui as questões. Resta-me agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui connosco hoje e que estiveram também connosco ao longo de outras lives, mas em particular com hoje. Ok, só aqui um comentário que alguém fez, o Pedro Grilo, era precisamente sobre isso que eu pensava, isto afinal, e isto apesar de saber que a psicanálise não é só para quem, eu imagino que seja para quem tem sintomas ou estará doente. Não consegui ler aqui toda a mensagem, deixa-me ver. Ok. Era um comentário, no fundo, que vem validar algumas coisas que foram aqui ditas. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos os que estiveram aqui connosco hoje, os que têm estado connosco. Espero que tenha sido interessante. Obrigada, Dr. Pedro, por ter estado também aqui a falar sobre psicanálise. É um prazer ouvir-te. E muito obrigada. E espero ter ajudado e contribuído para que, ok, afinal a psicanálise é uma coisa, não é assim uma coisa tão gigantesca que não possa estar acessível a qualquer pessoa. Muito obrigada. É uma mensagem para finalizar muito, 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 muito interessante. Muito obrigada. Até breve. Obrigada a todos. Obrigado, com licença.